Olá, eu sou a professora Adriana, professora de língua portuguesa. Hoje vamos dar início à revisão sobre produção textual. Começaremos com uma epígrafe de Pablo Neruda. Escrever é fácil, você começa com uma letra maiúscula e termina com ponto final. No meio você coloca ideias. Pablo Neruda foi um poeta, um dos maiores da língua castelhana, e faleceu em 1973. Muito bem, vamos analisar essa epígrafe. Realmente seria muito fácil se escrever fosse apenas começar com letra maiúscula e terminar com ponto final e colocar algumas ideias. No entanto, todos nós sabemos que Pablo Neruda está mostrando o inverso, na verdade, né? É uma frase crítica aí, dizendo que para escrever é necessário muito mais do que só isso. É necessário toda uma elaboração e reelaboração do texto. O texto não é um conjunto de palavras apenas. As palavras têm que formar um sentido. E para isso é necessário leitura, é necessário análise textual, conhecer a estrutura do texto, o que se escreve e para quem se escreve. Por isso a importância de conhecermos as tipologias textuais e os gêneros textuais. Hoje veremos, primeiramente, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, um exemplo e depois exercícios. E na segunda parte da aula estudaremos resenha, a resenha descritiva e a resenha crítica. Teremos um exemplo e também exercícios para fazermos. Portanto, dividiremos a aula em duas partes. Começaremos primeiro pela dissertação. A tipologia dissertativa é aquela que pretende mostrar, informar um assunto. No entanto, ela tem uma subdivisão, podendo ser dissertação expositiva, que tem apenas a intenção de transmitir conhecimento, informação, sem a intenção de persuadir. Portanto, o texto dissertativo informativo ou expositivo está presente onde? Em gêneros textuais como apresentações científicas, relatórios, textos didáticos e artigos enciclopédicos. Já o texto dissertativo argumentativo, ele tem outra intenção. A finalidade do texto é persuadir o leitor, ou seja, convencê-lo sobre um ponto de vista do autor e tentar modificar o comportamento do leitor. Por isso o texto se chama argumentativo. Para tanto, vamos estudar a estrutura convencional do texto dissertativo argumentativo, geralmente apresentado em 3 partes. O texto necessita de uma introdução. O que deve ter na introdução de uma dissertação? Primeiramente, fazemos uma contextualização do assunto, do tema em questão. E logo depois haverá um posicionamento do autor através de uma tese, que é a ideia principal do texto, que será provada durante o desenvolvimento do texto. A tese geralmente aparece no primeiro parágrafo, através de uma afirmação. Vamos ver o exemplo aqui. Teatro e escola, em princípio, parecem ser espaços distintos, que desenvolvem atividades complementares diferentes, em contraposição ao ambiente normalmente fechado da sala de aula e aos seus assuntos pretensamente sérios. O teatro se configura como um espaço de lazer e diversão. Entretanto, se examinarmos as origens do teatro, ainda na Grécia Antiga, veremos que teatro e escola sempre caminharam juntos, mais do que se imagina. Então, se formos analisar essa introdução, veremos que o tema seria qual? O teatro e a escola. No entanto, nós percebemos uma antítese aqui. A antítese é quando eu quero me contrapor, dizer um outro ponto de vista, para mostrar para o leitor que eu sei que existem opiniões diferentes da minha.
Então, o autor ele diz, né, que teatro e escola podem ser complementares. No entanto, por a escola ser um ambiente fechado, né, as aulas serem sérias e o teatro como entretenimento, muitas pessoas podem discordar. Mas o autor mostra sua tese, que desde a origem do teatro, desde a Grécia Antiga, o teatro e a escola podem sim caminhar juntos, muito mais do que se imagina. Então, essa parte aqui, onde ele afirma algo que ele vai provar, se chama tese. E antítese é uma ideia contraditória que ele coloca aqui para mostrar para o leitor: olha, leitor, eu sei que existem opiniões diferentes da minha. Uma outra questão importante que eu gostaria de colocar aqui é que toda dissertação argumentativa tem uma questão chamada questão controversa. A questão controversa seria o problema. Qual o problema que está sendo aí discutido? Nesse caso, seria o uso do teatro como forma de aprendizagem junto com a escola, tá? Então, está subentendido aqui e nós percebemos que é essa discussão que gerou a tese. No desenvolvimento, nós vamos então procurar os argumentos que comprovem a tese, que mostrem que realmente o teatro e a escola podem ser espaços de aprendizagem. Muito bem, para fazer o desenvolvimento, teremos que encontrar os argumentos, e para isso é muito importante conhecermos profundamente o assunto. Para conhecermos o assunto, é necessário pesquisa e leitura. Sem isso, o texto cai no senso comum e qualquer pessoa pode contradizer, né, os nossos, ou mesmo refutar e rebater os nossos posicionamentos dentro do texto. Então, é muito importante também considerar que os argumentos eles têm que respeitar os direitos universais. Muitas vezes nós lemos redações onde os alunos ou interlocutores colocam opiniões muito radicais. E isso traz para o leitor que está do outro lado uma discussão de que aquela pessoa é muito radical, que aquela pessoa não está aberta a discussões, a outras visões, a outras leituras. Portanto, quando fizermos uma prova, é muito importante não usarmos expressões preconceituosas ou mesmo afirmações que possam gerar dúvida no leitor quanto à sua formação, quanto à sua posição em respeito aos direitos universais das pessoas, né? O direito à vida, o direito a ir e vir, o direito ao trabalho, o direito à educação e assim por diante, certo? Então, tendo isso como base, você vai desenvolver em cada parágrafo pelo menos 3, né? Os motivos que levam àquela tese. Para você achar esses motivos, é muito importante você fazer a pergunta por quê? Por que o teatro e a escola podem caminhar juntos? Então, o autor aqui, eu não coloquei o exemplo, mas ele poderia trazer muitos motivos, né? Mostrar que o teatro tem uma linguagem mais próxima, mais voltada à aprendizagem, né? Que as pessoas vendo a situação sendo representada, ela pode entender muito mais, né? Daquilo que está sendo ensinado. Então, quando você vai fazendo essas discussões em cada parágrafo, é muito importante que você encontre as relações de causa e efeito. Quer dizer, o que leva o teatro ser importante e quais as consequências disso. Então, eu teria que voltar à leitura lá na Grécia Antiga, como era ensinado, né, como Sócrates fazia, como Platão fazia, voltar um pouquinho para Shakespeare, né, que ele também explica aí essa questão do teatro, né? Inclusive tem aquela obra chamada Hamlet, que é muito interessante. Então, você teria que ter uma leitura maior para mostrar toda essa argumentação, né? Trazendo comparações,
de épocas e lugares diferentes, inclusive historicamente, podendo também trazer depoimentos ou citações de pessoas, isso se chama argumento de autoridade, né? Pessoas que você traz aí a opinião do autor, claro que você vai colocar isso entre aspas e depois entre parênteses o nome do autor e o ano que ele escreveu, né? Ou mesmo dados estatísticos ou pesquisas, que são provas concretas e alusões históricas. Então, para argumentar, é necessário que nós conheçamos o assunto profundamente. Não é apenas eu falar o que o outro disse, né? De uma forma rasa, superficial, sem aprofundamento teórico. Outra questão importante é não copiar os textos base. Às vezes, quando nós vamos fazer uma dissertação, um artigo de opinião, vêm textos para suscitar em nós a ideia que a prova quer de nós, ou seja, a conduta que nós devemos pensar, né? Uma provocação crítica. No entanto, alguns alunos acabam pegando informações daqueles textos base e copiando. Isso é plágio, isso não pode acontecer, tá? Realmente desvaloriza o texto se você faz uma cópia daquilo que não é seu. Você pode, claro, tirar algumas ideias dali, reescrever com suas palavras, né? Fazer uma paráfrase, mas não ficar nisso, porque senão o leitor ele vai perceber que aquela ideia não é sua, que você copiou de algum lugar, que não é um texto original. Então, toma bastante cuidado com o plágio, principalmente em atividades acadêmicas, que isso zera qualquer prova, qualquer artigo. Na conclusão, é muito importante retomarmos a tese. Então, você reafirma a tese, sintetiza as ideias gerais do texto que você descobriu e logo após você pode propor soluções para esse problema que nós chamamos de proposta de intervenção. Tomarmos cuidado com o elemento surpresa ou até mesmo terminar com uma ironia ou com uma citação científica ou até mesmo com uma pergunta retórica. Porque se isso for feito, deverá ter sido explicado no desenvolvimento do texto. Não pode aparecer algo novo no final do texto se não foi discutido no corpo do texto. Então, é muito importante saber terminar um texto. Né? O término do texto nada mais é que uma síntese de tudo que já foi explicado e logo após uma proposta de intervenção. Vamos ver o exemplo aqui. Que o teatro seja uma forma alternativa de ensino e aprendizagem é inegável. Nesse trecho, o que o autor fez? Ele reafirmou a tese. Ele está dizendo, olha, é importante sim que o teatro e a escola utilizem essa forma de aprendizagem, né? Ou seja, a linguagem do teatro. Depois ele diz, a escola sempre teve muito a aprender com o teatro, assim como este, de certa forma, e em linguagem própria, complementa o trabalho de gerações de educadores preocupados com a formação plena do ser humano. Então, olha a solução aqui, né? O porquê da importância do teatro para a formação plena do ser humano. Ou seja, o ser humano não ficar preso apenas às questões pragmáticas da escola, e sim ter uma formação mais holística, mais aberta, de conhecimento de mundo, de literatura, uma visão crítica. Então, seria isso. Muito bem terminado o texto, né? Ele mostra então a tese, sintetiza dizendo, olha, por tudo que nós já falamos, realmente a linguagem teatral ela é importante. E para quê? Para a formação plena, certo? Uma coisa que eu não comentei aqui, que é importante, nós vamos falar disso agora na correção. O uso de articuladores no texto. O que são articuladores textuais? Os articuladores textuais são formados por conjunções, né? Ou até mesmo por preposições, advérbios de tempo, modo, lugar. Então, quando escrevemos, nós precisamos dessas palavras para dar sentido ao texto, porque senão ficam frases soltas, frases que não têm ligação
e comprometem a objetividade do texto. Então, se nós observarmos aqui, ele começa com um que, né? Depois ele usa a palavra assim como, está comparando, né? Então, essas palavrinhas, elas dão um sentido maior para o texto e faz com que o texto flua. Então, quando formos fazer uma dissertação, é muito importante nós tomarmos cuidado com alguns itens. Então, vamos rever quais são esses itens. Primeiramente, com a linguagem do texto. Então, todo texto dissertativo argumentativo ele precisa ser impessoal. Né? Por que impessoal? Porque pretende-se que seja um texto mais voltado à ciência, voltado a dados comprovados. Então, é importante que nós não usemos a pessoa eu, ou a pessoa nós, ou no meu ponto de vista, ou a palavra ao meu ver. Isso já está implícito quando você está escrevendo. Então, não utilize verbos na primeira pessoa ou terceira. Outra questão, seja objetivo, né? Ou seja, procure utilizar palavras no sentido real delas, sem usar emoção, subjetividade ou figuras de linguagem, por conta de ser um texto dissertativo argumentativo. É claro que pode até haver alguma certa combinação com metáforas, ironias, mas mesmo assim tomar um certo cuidado para que o texto não fique subjetivo, a não ser que o tema seja subjetivo. Por exemplo, falar de sonhos, né? Falar sobre a sua visão de mundo sentimental, aí tudo bem. Caso contrário, sempre a linguagem objetiva. Também aqui é muito importante que nós observemos que no texto dissertativo os verbos estão no presente. Então, você não vai falar de algo que aconteceu tudo no passado. Você pode até fazer uma referência ao que aconteceu, mas você continua usando os verbos no presente depois para afirmar aquilo que você quer discutir. Outra questão importantíssima é tomar cuidado com a norma culta da língua. Então, não pode utilizar gírias, estrangeirismos, desvios da norma padrão da língua, por exemplo, pleonasmos, ou cacofonia, ou mesmo barbarismos e solecismos. Então, é importantíssimo, quando depois que escrevemos, fazermos uma releitura do texto, para limpar o texto, ou seja, rever se nós não estamos sendo redundantes, escrevendo 2 vezes a mesma coisa, mesmo que seja com palavras sinônimas, observar se nós deixamos o parágrafo, o espaço, se nós defendemos o tema realmente, se comprovamos, observar se não tem palavras escritas errado, observar o uso da vírgula, concordância verbal, concordância nominal. Esses são os principais tipos de erro que acontecem numa redação. Então, se tiver dúvida e tiver oportunidade de fazer em casa, consultar um dicionário, consultar uma gramática, para que não haja perdas, né, no texto, para que o texto fique claro e objetivo. Quanto ao parágrafo, é importante a gente observar que um texto ele não pode ser feito em apenas um parágrafo. A dissertação ou qualquer outro texto precisa de pelo menos de 3 a 5 ou 6 parágrafos. Então, cada parágrafo ele corresponde a uma ideia núcleo, ou seja, uma ideia importante sendo discutida naquele trecho do texto. Depois da ideia núcleo, que é, vamos supor, o argumento que você está discutindo, logo depois vem as ideias secundárias, que são as provas, né? Os exemplos que você vai dar. Então, cada parágrafo tem que ter o seu início, né, a sua sustentação aí na frase núcleo, e depois as ideias secundárias que vão dar o quê? Sustentação também a essa discussão. Então, eu não posso colocar uma ideia ali e não discuti-la, né? E depois terminar essa ideia, concluindo, tá? Então, é muito importante perceber que numa dissertação você vai ter aí de 3 a 5 linhas cada parágrafo, então não é muito comum usarmos frases curtas. Usamos geralmente frases com 2, 3 linhas e utilizamos o período composto
porque há mais de um verbo. E para isso nós temos que usar as conjunções, os conectivos, como pois, portanto, porque, e, mas, para que, a fim de que, se, e assim por diante. Então tem que conhecer um pouco também essa questão das conjunções. Na correção, depois que você reescreveu e observou tudo direitinho, verifique, se for escrito à mão, a legibilidade da sua letra. Então é muito importante que a letra seja legível, mesmo que você não tenha uma letra bonita, tem que ser uma letra que dê para entender. Segundo, observar a estética do texto, né? Respeitar as margens, o espaço para os parágrafos, o número de linhas sugerido pela prova e principalmente a questão do tema proposto. Não fugir ao assunto. Quanto à questão da estrutura, observar a introdução, né? Verificar se você fez uma tese, uma afirmação, uma contextualização, se você propôs aí algumas hipóteses, né? Algumas sugestões de algo que você vai discutir no texto, né? Pode até apresentar os argumentos na introdução, né? Sempre fazendo a pergunta por quê. E desenvolver esses argumentos nos próximos parágrafos, né? Trazendo então tudo aquilo que nós já dissemos, que é relação de causa e efeito, explicações, enumerações, que são sequências de coisas que vão acontecendo, comparações, exemplos, argumento de autoridade, argumento de prova concreta. No final, você pode terminar usando um conectivo, como por exemplo, portanto, dessa forma, neste contexto, para fechar a ideia. Aí você retorna à tese, você reafirma a tese e logo depois você propõe uma solução, uma intervenção, um posicionamento crítico. Para terminar, observe se o seu texto tem coerência, tem sentido e coesão, que é toda aquela questão da revisão gramatical, das ligações, né, com as conjunções adequadas. Por fim, você vai criar um título. Né? O título ele deve ser original. Por que original? Porque há muitas pessoas que vão lá e copiam o tema, o assunto para colocar como título do texto. Não, não é isso. O título ele deve ser algo criado por você. Então é importante você usar, por exemplo, a palavra-chave da sua dissertação. Logo depois você pode usar 2 pontos e criar uma pergunta ou de repente uma afirmação que deve ter sido discutida no desenvolvimento, tá? Uma coisa importante, por que eu deixei o título por último? Porque muitas pessoas elas se prendem tanto ao título que depois não consegue sair disso para desenvolver o texto. Então, primeiro faça o texto, reveja tudo direitinho e depois você pensa no título. É claro que na hora de passar limpo o texto, o título vem em primeiro lugar e ele deve ser colocado centralizado, né? E pular uma linha entre ele e o texto. Só isso basta para que nós entendamos que aquilo é um título. Vamos ver um exercício aqui. Caminho da Sustentabilidade, por Adalberto G. Cunha. Veja, como é um texto assinado, logo percebo que a tipologia textual é uma dissertação argumentativa, por se tratar de um gênero textual que é artigo de opinião. Todo artigo de opinião vem assinado, tá? Então é importante nós observarmos essas questões, né? Da onde foi tirado, quem que assinou, tudo isso já dá algumas dicas de como devemos ler o texto, tá? Aqui, o próprio título já traz também uma certa tendência ao tema, né? Qual vai ser o tema? Questão da sustentabilidade. Como que a sustentabilidade está sendo implantada? Possivelmente deve ser isso o assunto aí do artigo. Vamos ler. Apesar do termo sustentabilidade ser hoje bastante comum, o conceito é relativamente recente nas sociedades, universidades e nas indústrias.
Foi a partir das décadas de 1960 e 1970 que os problemas ambientais começaram a se tornar uma questão mais séria no mundo e os acidentes ambientais que começavam a acontecer chamaram a atenção dos grupos organizados da sociedade, das autoridades e dos empresários e cientistas preocupados com as consequências destes problemas para o planeta. Vamos parar um pouquinho aqui. Toda vez que lemos, é importante compreendermos qual é a ideia núcleo desse parágrafo. Então, se nós formos avaliar o parágrafo, analisá-lo, nós vamos ver que o assunto, é sustentabilidade, nós temos o tema aí, nós temos também a questão controversa. Qual que é a questão controversa? O problema sendo discutido, que é os acidentes ambientais, que estão acontecendo, os problemas ambientais que estão aumentando, E onde estaria a tese? A tese estaria aqui, ó. Apesar do termo sustentabilidade ser hoje bastante comum, quer dizer, muitas pessoas já ouviram falar disso, ainda é recente nas sociedades, universidades e indústrias, ou seja, ainda não se sabe como está sendo operado, como está sendo processado esse conceito. Então, essa seria a tese. Ele vai tentar demonstrar para nós que, embora a sustentabilidade seja um termo bastante conhecido, na prática isso não ocorre, certo? Vamos ver então os próximos parágrafos. Então, essa seria a introdução, onde apresenta-se a tese, e a questão controversa. E aqui ele não fala muito sobre os argumentos, mas nos próximos ele vai discutir. No desenvolvimento, então, ele já começa com o primeiro argumento. Na década de 1980, a ONU patrocinou uma conferência que trouxe como resultado a definição que hoje traduz esse conceito. A sustentabilidade é uma preocupação não só para as gerações atuais, mas também para as futuras. Precisamos equilibrar as ações econômicas com as ambientais e sociais, pois só assim nosso planeta poderá ser a nossa casa por muito tempo ainda. Então, nesse primeiro parágrafo, percebe-se que ele trouxe a definição de sustentabilidade a partir de uma conferência internacional feita pela ONU em 1980. Então, ele já trouxe um embasamento histórico, um dado aí concreto que houve em 1980, então isso já dá uma sustentação teórica mais fundamentada, porque ele traz algo histórico, com data, com um órgão internacional, mostrando o que é sustentabilidade. Então aqui ele traz uma definição do que é sustentabilidade, e a importância dela, que seria o equilíbrio entre as ações econômicas com as ambientais e sociais. Então, isso aqui ele já explica por que da importância da sustentabilidade. Então, aqui já está o primeiro argumento. No terceiro parágrafo, provavelmente, ele vai trazer o segundo argumento. Vamos ver. Com essa preocupação, a sociedade organizada, os governos e as instituições internacionais começaram a discutir e colocar em ação planos de mudança para as questões ambientais e sociais, que começou a ser chamado de responsabilidade socioambiental, RSA. Muito bem, aqui nós percebemos que ele traz um outro argumento, Que argumentos seriam esse? Seria esse. A questão dos planos de mudança. Então, depois de que a ONU fez esse conceito de sustentabilidade, a sociedade, o governo e as instituições começaram a pensar em planos de mudança. E esses planos de mudança teve um nome, que se chama Responsabilidade Socioambiental, RSA. Então, também esse é um dado que não é de senso comum, é um dado de pesquisa. Nem todo mundo conhece esse nome dessas mudanças. No quarto parágrafo, ele traz um outro argumento, vamos ver. Alguns setores da indústria, por serem geradores de grandes impactos, pois utilizam de forma intensiva os recursos naturais e produzem grandes quantidades de resíduos, foram os primeiros a buscarem soluções que pudessem minimizar seus impactos negativos. É nesta época que começam a surgir os primeiros sistemas de gestão ambiental, SGA, que buscavam e ainda buscam conhecer os problemas ambientais e sociais da empresa e propor meios para sua redução.
Então, nesse parágrafo, o autor também vai argumentar, vai trazer um outro argumento, que seriam o quê? As soluções, né, que tentariam minimizar os impactos negativos por parte da indústria. E isso teria o nome como Sistemas de Gestão Ambiental, SGA. Tá? Então, o SGA é uma gestão ambiental que busca conhecer os problemas ambientais e sociais e como reduzir isso. Agora, fiquem atentos. Se você observar o texto, ele fala assim, alguns setores da indústria. Então, ele não fala que todas as indústrias fazem isso. Então, cuidado com as generalizações dentro do texto. Porque quando estamos escrevendo, às vezes nós afirmamos que todo mundo ou que todas as indústrias estão preocupados com a sustentabilidade. Isso não é real. Né? Nós sabemos que, infelizmente, algumas indústrias ainda não estão a par ou não têm investimento, né? Ou mesmo até condições para fazer todas as mudanças necessárias aí na questão da sustentabilidade, porque isso também envolve dinheiro, envolve investimento e que precisa também de condições para serem feitas, né? Então é importante que nós venhamos perceber que aqui tem um outro argumento, tá? O terceiro argumento que seria os setores industriais buscarem conhecer esses problemas ambientais, sociais e propor redução, tá? Bom, agora aqui no quinto parágrafo, ele vai dizer sobre a Conferência do Rio de Janeiro, a ECO 92, que ampliou as discussões, tornando o tema sustentabilidade mais acessível a uma grande parcela da população, introduzindo-o como matéria nas escolas e sendo compreendido pela mídia, principalmente a não especializada no tema. Então, olha que interessante como ele conduziu o texto aqui. Primeiro, ele apresenta a tese, né, o contexto, logo depois ele faz uma definição sobre sustentabilidade. No próximo parágrafo, ele mostra, né, a união entre governos e instituições internacionais com planos de mudança. Depois ele mostra o papel da indústria, né, buscando uma gestão ambiental. E no próximo parágrafo ele mostra como que a sociedade conheceu o termo sustentabilidade. Foi a partir da conferência da ECO 92. Então, ele mostra todos os segmentos da sociedade, né? Os órgãos internacionais, depois as indústrias e depois o público em geral, né, que seria a sociedade. É da ação contínua entre empresas, sociedade, governos e ciência que nossa sociedade de consumo pode buscar novos caminhos, novas formas de produzir e consumir, e principalmente de como nossa sociedade precisa mudar para que possamos ter o equilíbrio necessário para a sobrevivência no planeta, o nosso lar. Aqui ele está então, sintetizando tudo o que ele disse anteriormente, mostrando, né, que precisa de uma união entre empresa, sociedade, governo e ciência, para aí sim, né, ter uma nova forma de produção e de consumo. Então, aqui é uma explicação do que foi dito nos parágrafos anteriores. Passados alguns anos, as pessoas começam a perceber que o equilíbrio entre meio ambiente e as responsabilidades sociais e ganhos econômicos justos são a resposta para um planeta mais saudável hoje e amanhã. Então, ele continua explicando isso, né, da questão das responsabilidades sociais e econômicas, que tanto a sociedade quanto empresas e governos e ciência precisam ter. No final do texto, aqui partimos já para a parte da conclusão. A conclusão ela não precisa ser o último parágrafo. Depende de como o autor vai conduzir isso. Se aqui ele propor algumas mudanças, né, algumas propostas de intervenção, é a partir daqui que começa a conclusão. Vamos ver. As indústrias no mundo, e não seria diferente no Brasil, começam a buscar caminhos que possam reduzir, recuperar, reciclar seus resíduos, começando a rediscutir as formas de produção e destinos dos produtos fabricados. Novos materiais, diferentes processos industriais, destinação correta para produtos pós-uso, são algumas das novas preocupações das indústrias, das universidades e centros de pesquisa. Muito bem, é isso mesmo, ele já está propondo a solução. Né? E que solução seria essa? Buscar caminhos,
através da redução, recuperação, reciclagem de resíduos, né? Rediscutir produção, como seriam as formas de produção e o destino, né, desses produtos, os materiais, também o descarte, tudo isso como uma preocupação, principalmente das indústrias, das universidades e centros de pesquisa que podem dar sustentação às indústrias. Por isso a importância, né, das universidades e da pesquisa para dar suporte a esses novas formas, né, de processos aí. Inovação passou a ser a nova palavra de ordem e muitas empresas e centros de pesquisa começaram a buscar soluções para os problemas nas questões ambientais. Muitas mudanças estão sendo propostas, a pressão da sociedade forçando o surgimento de novas atitudes e ações mais severas por parte de órgãos de fiscalização também estão ajudando na busca de novos caminhos. Então aqui também ele traz uma outra proposta, né? Além da inovação com as empresas e centros de pesquisa, também a questão da fiscalização, já que a sociedade começa a perceber que precisa de novas atitudes e ações. É da ação contínua entre empresas, sociedade, governos e ciência que nossa sociedade de consumo pode buscar novos caminhos, novas formas de produzir e de consumir, e principalmente de como nossa sociedade precisa mudar para que possamos ter o equilíbrio necessário para a sobrevivência do nosso planeta, o nosso lar. Então, ele já está anunciando ao leitor que ele está terminando o texto, sintetizando tudo o que ele disse aqui em cima, né, como proposta de intervenção, que é novas formas de produção e de consumo, né, tanto para a sociedade quanto a questão das empresas, do governo e da ciência. O conceito de sustentabilidade veio para ficar. Não temos como não nos preocuparmos com as questões ambientais e sociais no mundo moderno, e esta pode ser a grande diferença entre um mundo melhor ou não. Aqui ele só faz uma constatação, né? Ele reafirma a questão da sustentabilidade e faz uma reafirmação dizendo da união, da necessidade de estarmos realmente preocupados com a questão ambiental. Muito bem. Então, eu fui tentando ler e já mostrar as respostas necessárias para as questões que vêm aqui agora. Então, a questão controversa, segundo o que nós vimos aqui, seriam os problemas ambientais, né, que se tornou uma questão muito séria no mundo e os acidentes ambientais que andam ocorrendo. A tese, nós vimos aqui, né, no primeiro parágrafo, na primeira linha. Apesar do termo sustentabilidade ser hoje bastante comum, o conceito é relativamente recente nas sociedades, universidades, nas indústrias. Então, ele está querendo dizer que ainda não foi implantado. A argumentação, nós vimos também que vem do segundo parágrafo ao sétimo, até aqui, né? Ele vem explicando toda essa questão do conceito de sustentabilidade pautado na ONU. Depois ele vem falar sobre a responsabilidade socioambiental feita aí pelas instituições internacionais e governos. Depois o papel da indústria através de sistemas de gestão ambiental e o conhecimento da população através da conferência da ECO 92. Nos próximos parágrafos, houve uma breve explicação. Conjunções e articuladores textuais, nós podemos enxergar aqui já no começo do texto vem a palavra que é um articulador, apesar de. Depois ele mostra bastante a palavra que pode ser tanto uma conjunção quanto um pronome relativo que faz referência, ele é muito usado, melhor do que a palavra onde, ou cujo, ou a qual. É preferível usar a palavra que. Depois nós temos aqui a palavra mas, que é diferente de mais, mas tem a ideia contrária e mais soma. Outra questão, ele usa a palavra pois para explicação, né? Olha o que aqui novamente. Que mais ele usa o que novamente aqui, né? Como forma de referência. Aqui ele usa uma expressão de lugar, né? Foi neste cenário.
a palavra principalmente, né, também para explicação. Depois o autor utiliza para quê, né, para que indica finalidade. Olha lá, passados alguns anos também uma expressão de tempo, né, muito usado. O e aqui novamente. Outra questão que ele utiliza aqui dentro do texto, a palavra também, que adiciona. E logo após o como, para comparação, né? Novamente aqui. Então é muito importante observar essas conjunções, porque são palavras que dão uma clareza melhor para o texto, deixando o texto repetitivo e unindo o sentido entre uma frase e outra. A divisão do texto, nós vamos ver aqui, olha, o primeiro parágrafo seria a introdução, do segundo até aqui, se não me engano, o sétimo parágrafo seria o desenvolvimento, e esses 3 últimos parágrafos seriam a conclusão. Muito bem, espero que vocês tenham entendido o texto dissertativo e que, a partir de agora, quando forem escrever, observem toda a estrutura do texto, lembrando, né, desde a questão estética do texto, da paragrafação, do título, da coesão, da coerência, verificar se as suas ideias têm consistência, se estão trazendo aprofundamento das ideias, para que o texto realmente seja interessante para o leitor. Terminamos a aula aqui e o próximo tópico será resenha. Até mais!